Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja derramada em seu coração, meu irmão e minha irmã. Uma boa noite para você, uma quinta profética abençoada nesse dia. Muito bom estarmos aqui para mais uma oportunidade de meditarmos na palavra do Senhor, de abrirmos o nosso coração para recebermos aquilo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas. E eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, louvar ao Senhor pelo último domingo, né, que nós tivemos aqui na nossa igreja, especialmente no culto da manhã, onde eu tive a oportunidade de ser ministrado, né. Eu sempre falo com a igreja que é uma honra, uma alegria sempre muito grande para mim poder sentar nos bancos e receber a palavra do Senhor, especialmente quando a palavra é ministrada por um irmão ou irmã da nossa igreja, não é verdade? No último domingo nós fomos abençoados aqui com a palavra do céu ministrada sobre nós, pela vida do nosso irmão Rogério. Você que não pôde assistir, você pode procurar aqui no canal da nossa igreja no YouTube, a palavra está disponível no nosso canal, último domingo agora, e você pode ali assistir não somente a pregação, mas todo o culto foi gravado e transmitido. E amados, foi uma palavra ricamente abençoada, e eu tenho certeza de que essa palavra aqui de hoje, ela vai vir concordando com muita coisa do que foi ministrado no último domingo. Portanto, eu quero convidar você, antes de lermos a palavra do Senhor, fechar os seus olhos, vamos agradecer ao Senhor e entregar nas mãos dele esse tempo, em nome de Jesus, amém? Amado Deus, bondoso e eterno Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade mais uma vez, Senhor, de estarmos aqui, recebermos mais uma porção da tua palavra, Senhor, mais um pouco da revelação do céu para as nossas vidas, para a nossa caminhada. Quero te agradecer, Senhor, porque nós servimos um Deus que fala conosco. Isso é sempre para nós, ó Pai, algo que conforta o nosso coração, porque o Senhor não nos deixa caminhar errantes, o Senhor não nos deixa caminhar sem direção. E mais uma vez quero te pedir, Senhor, que a tua palavra venha falar conosco, falar ao nosso coração, arrancando aquilo que precisa ser arrancado, plantando coisas novas, construindo coisas novas, Senhor, coisas do céu para a nossa vida. Quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada discípulo que nos acompanha nessa transmissão, cada pessoa, ó Pai, que nos assiste nesse vídeo, e eu quero, ó Pai, te pedir a tua bênção também sobre a vida de cada um deles, abrindo, Senhor, o entendimento, abrindo, Senhor, o coração, e que eu possa, Senhor, ser usado por Ti nesse momento para ministrar uma palavra do Senhor a cada um dos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham. Senhor, eu te agradeço, entrego esse tempo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, amados. Eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, nós vamos fazer aqui a leitura no capítulo 1, a partir do versículo 4. Abra aí a sua Bíblia. Hoje nós vamos meditar aqui nessa porção da palavra do Senhor, Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Muito calor no Rio de Janeiro hoje. Já coloquei aqui 2 copinhos de água aqui, porque hoje eu vou precisar. Jeremias capítulo 1, versículo 4, palavra do Senhor nessa noite vem nos instruir a respeito da edificação da igreja, a edificação do povo de Deus. E nós vamos ler aqui nesse texto. A palavra do Senhor diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já te conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois, o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse:
eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Somente até aqui, que o Senhor fale com você nessa noite, em nome de Jesus. Amados, repetindo o tema dessa mensagem então, a edificação da igreja. Edificando a igreja, talvez fique melhor assim, né? Edificando a igreja. Hoje pela manhã eu fazia devocional num outro texto das Sagradas Escrituras, e Deus me trouxe a esse texto daqui de Jeremias, que tinha a ver com a devocional que eu estava fazendo, e o tema da devocional inclusive era esse, edificando a igreja. E curioso é que quando nós olhamos para esse texto aqui de Jeremias, capítulo 1, texto muito conhecido, você certamente já leu, já ouviu pregações nele, um texto que fala sobre o chamado da vida desse profeta que foi usado tremendamente por Deus. Você que conhece a história do profeta Jeremias sabe a importância do ministério desse profeta que Deus levantou naquele tempo, na vida do povo de Israel. Foi um profeta que se levantou no momento crucial de tomada de decisão. Por que eu digo isso? Era crucial, uma tomada de decisão muito importante, porque o povo teve a última oportunidade de se arrepender, de mudar os seus caminhos e ser livrado da aprovação no exílio da Babilônia. Só que o povo não deu ouvidos à voz do profeta Jeremias, muito pelo contrário, o profeta anunciou a mensagem, pregou a mensagem, o povo ignorou, o povo não deu bolas, o povo deixou Jeremias de lado, trouxe para si falsos profetas e o resultado foi um período longo de exílio na Babilônia por conta da desobediência deles. Mas não é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite. Eu quero falar sobre a autoridade que Deus deu a mim e a você para tomar decisões que venha para nos edificar na presença dEle. E aí eu quero convidar você a ler comigo novamente a palavra do Senhor aqui no versículo 4 e versículo 5 aqui de Jeremias 1. Acompanhe aí comigo. A palavra do Senhor veio a mim, profeta Jeremias, dizendo assim: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Curioso que quando a gente vê aqui nesse texto, nós percebemos uma coisa, amados, o Senhor já tem um propósito na vida de Jeremias, antes mesmo dele ser formado no ventre da mãe dele. Quando ele ainda estava ali dentro da barriga de sua mãe, Jeremias já tinha algo preparado da parte de Deus na vida dele. Jeremias já tinha sido separado para viver algo especial da parte do Senhor. E eu acho interessante duas palavras que aparecem no versículo 5, que são as palavras consagrei e a palavra constituí. Ou seja, consagrei, o Senhor está dizendo a Jeremias: Jeremias, quando você ainda estava no ventre da sua mãe, antes de formá-lo, eu já te separei, porque consagração, ela tem esse significado também, separação, separar para um determinado fim santo, nobre, da parte de Deus. Jeremias, assim como eu e você, meu irmão e minha irmã, foi consagrado por Deus, ainda no ventre materno. Você é uma vida, você é uma pessoa que foi separado por Deus para viver algo especial nesse mundo, para realizar algo relevante espiritualmente nesse mundo. A palavra então consagrei significa separação, separei, te destaquei para algo que é próprio a você. E a palavra constituir, eu acho ela ainda mais tremenda aqui nesse contexto, porque Deus não só separa, mas Ele também estabelece, Ele também constitui, Ele coloca na posição. Isso aqui é tremendo demais, tremendo demais. Te consagrei, te separei e te estabeleci. E no caso de Jeremias era para o ministério profético.
E para a nossa vida hoje, amados, eu trago essa palavra para nós hoje. Essa palavra para nós hoje é que nós fomos consagrados e constituídos para sermos discípulos de Cristo nesse mundo, para sermos homens e mulheres de Deus nesse mundo, para realizar grandes coisas, para realizar ações que vão marcar a vida de muitos, para servir ao Senhor nesse mundo da maneira mais variada possível, porque existe essa expressão na palavra do Senhor, né? A multiforme graça de Deus opera em mim e você. Multiforme, ou seja, ela atua de diversas maneiras, de diversas formas, e o Senhor nos consagrou e nos constituiu para isso. Só que para nós vivermos todo esse propósito de Deus para a nossa vida, nós precisamos entender que recebemos uma autoridade de Deus. Recebemos uma autoridade de Deus, recebemos uma capacitação de Deus. E para nós vivermos ainda mais isso, nós precisamos viver uma vida de edificação. Nós precisamos viver uma vida de crescimento, uma vida de avanço, uma vida onde nós vamos aprendendo dia após dia. E a promessa de Deus para nós, para que nós possamos viver todas essas coisas, são promessas que garantem um ambiente propício. São promessas que garantem um ambiente propício. E aí eu quero trazer à memória a palavra do último domingo ministrada pelo nosso irmão Rogério. Nosso irmão Rogério pregou a palavra lá em Josué capítulo 1, chamado de Josué. E ele fala ali na mensagem sobre a promessa de Deus para Josué. Deus não prometeu para Josué que ele ia abrir o mar como abriu para Moisés. Deus não prometeu para Josué que ele ia fazer chover maná do céu, como fez no tempo de Moisés. O Senhor não prometeu para Josué a nuvem para cobrir o povo de dia, a chama para aquecer o povo à noite, as codornizes. Deus não prometeu para Josué nada disso. Deus não prometeu para Josué milagre. Deus prometeu para Josué uma coisa: eu estarei com você. E aí eu me lembrei dessa palavra de domingo, porque diz isso também nesse texto. A palavra do Senhor diz assim para nós aqui no versículo 7. Olha só o que diz aí, versículo 7. Mas o Senhor me disse: não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá. E tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém. Agora olha aqui, ó. Porque eu estou com você para o livrá-lo, diz o Senhor. A mesma promessa que Deus faz para Josué, é a promessa que Deus faz para Jeremias, é a promessa de que Cristo faz também para os seus discípulos, para os apóstolos, que é o quê? Estarei convosco até a consumação dos séculos. É a mesma promessa que Ele faz para mim e para você. Eu estarei convosco, eu estarei com você, não tenha medo de ninguém, não tenha medo de nada. Por quê? E aí eu volto de novo, eu te consagrei, eu te constituí, te estabeleci, e digo mais, eu estou com você. Amados, a promessa de Deus, de estar conosco, é uma promessa de ambiente favorável. Porque quando eu falo ambiente favorável, eu não estou falando de lugar. Quando eu falo de ambiente favorável, eu não estou falando de tempo. Eu não estou falando de estrutura física. O que faz o nosso ambiente ser um ambiente favorável não é o lugar, é a presença constante de Deus ao nosso lado. Porque a presença de Deus garante cuidado de Deus. A presença de Deus garante palavra de Deus. A presença de Deus garante correção de Deus. E quando nós temos isso, todo lugar, toda circunstância, todo momento é um ambiente favorável. Não precisamos de mais nada a não ser a presença dele conosco. Precisamos aprender a viver na dependência desse Deus. Uma igreja que é edificada
ela é uma igreja estabelecida em ambiente favorável. É como você plantar uma flor, uma árvore. Se você plantar essa árvore, essa flor, num ambiente onde você tem ali os nutrientes que ela precisa, num ambiente favorável, ela vai crescer com força, ela vai crescer saudável, ela vai crescer e vai dar fruto, porque o ambiente favorável possibilita o crescimento. Então, quando eu digo aqui nessa palavra da promessa de Deus, eu estarei com você, significa que Deus está prometendo a você, aonde quer que eu te levar, aonde quer que você passar, o momento qual for, seja ele qual for, será um ambiente favorável, porque eu, o Senhor, estou presente. É como diz lá no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E aí o texto vai falando, e ele fala sobre o homem que medita na lei de dia e de noite, o homem que tem prazer em meditar na lei do Senhor. E aí depois o Salmo ainda faz uma nova comparação. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, sua folhagem não murcha. Por quê? Ambiente favorável. Repita aí onde você está. A minha vida, na presença de Deus, está num ambiente favorável. Tudo que você precisa, a presença de Deus na sua vida. Então nós não podemos negligenciar, meu irmão e minha irmã, não podemos negligenciar essa verdade. Deus já te colocou num ambiente favorável para o seu crescimento. E no que consiste, então, essa edificação da igreja baseada nesse texto? E aí são duas coisas que eu quero destacar aqui para você, nessa reflexão. Abra aí comigo no versículo 9 e no versículo 10. Olha o que diz aí a palavra do Senhor nesses dois versículos. Depois, o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca. E o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também edificar e plantar. Vou ler de novo aqui o versículo 10. Para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Agora eu quero falar sobre a obra da edificação em si. A obra que Deus deu para Jeremias realizar foi a seguinte: Jeremias, você vai profetizar, eu vou colocar a palavra na tua boca e você vai falar o que eu mandar você falar. E quando você estiver profetizando, Jeremias, você vai arrancar, você vai derrubar, você vai destruir, você vai arruinar. Talvez a gente lendo no primeiro momento essas palavras, seja até estranho, né? Poxa, como assim? Que ministério é esse? É para destruir as coisas? É que a primeira coisa que a gente tem que entender sobre a obra de edificação nesse versículo é o seguinte: Deus nos colocou, repito, você não esquecer de nada, Deus te consagrou, te constituiu, te colocou num ambiente favorável, ambiente da presença dEle. E agora a ação, qual é a ação? Em primeiro lugar, arrancar e destruir, arruinar, colocar fim a tudo aquilo que não é de Deus no teu coração. A obra da edificação, ela é uma obra, em primeiro lugar, de destruir, de arrancar tudo aquilo que não provém de Deus. A obra da santificação operada pelo Senhor em nós, meu irmão e minha irmã, é uma obra que arranca aquilo que precisa ser arrancado do nosso coração, uma obra de limpeza. E aí eu sempre me lembro daquela parábola que Jesus conta, né? Que a libertação que Deus opera em nós é como entrar numa casa, limpar toda aquela casa, arrancar daquela casa o valente que domina sobre ela, o espírito maligno que preenche aquela casa. A obra de libertação de Deus no primeiro momento é arrancar tudo aquilo. E a palavra do Senhor aqui, ela atesta isso também.
profetizar para arrancar, derrubar, destruir e arruinar. Meu irmão e minha irmã, o que precisa ser arrancado do teu coração hoje? Melhor, eu vou começar com uma outra pergunta. Vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O que havia no teu coração, no início da tua caminhada, que Deus já arrancou? Que na obra de edificação que já está acontecendo na sua vida, Deus já arrancou de você. Talvez alguns, no início da caminhada, tinham medo de Deus. Como assim, pastor, medo de Deus? Pessoas que só olham para Deus e enxergam alguém que só quer a condenação dela. E infelizmente isso é muito comum, porque a religião faz isso conosco. A religião, ela nos faz ter medo de Deus, porque a religião não tem graça. A religião é legalista. Se você não faz aquilo que é para fazer, Deus vai te fulminar agora. Não vai ter nem oportunidade. Deus vai quebrar o teu carro. Deus vai fazer você abrir a porta de casa e a chave vai quebrar dentro dela. Né? Deus vai fazer você tropicar na rua. Muitas pessoas, no início da caminhada, alimentavam dentro do seu coração medo de Deus. Só que não é esse o sentimento que nós temos que ter diante dele. Quando a palavra fala de temor, ela fala de reverência. Ela fala de humildade, não de medo, de temor. Eu não posso falar com ele, que senão ele vai me chutar, não é isso. Talvez Deus já tenha tirado isso do teu coração, ou talvez isso precise ser tirado. Uma outra coisa que de repente Deus já pode ter tirado do teu coração, seja, talvez, eu fiz uma anotação aqui de algumas coisas, seja talvez aquele pensamento triunfalista, o pensamento de que tudo vai dar certo sempre, a vida é só alegria, e não tem espaço para luta nela. Talvez lá no início Deus já tenha limpado o teu coração disso. Olha, o dia mal faz parte, nem todo dia você vai rir. A visão triunfalista, ela é enganosa, porque ela promete algo que Deus nunca prometeu. Voltando naquilo que o Rogério pregou aqui domingo. Deus prometeu presença, mas no mundo tereis aflições. Talvez Deus já tenha tirado do seu coração esse triunfalismo, né? Opa, agora com Jesus acabou a luta. Talvez Deus já tenha tirado do teu coração o legalismo, por exemplo, como eu já falei aqui, aquela visão do medo de Deus, enfim. O que Deus já tirou do teu coração? O que Deus já tirou de você? Que hoje você olha e fala, Deus arrancou e glória a Deus por isso. Agora eu faço uma outra pergunta. O que precisa ser arrancado ainda? O que precisa ser arruinado ainda aí dentro de você? Porque existem coisas dentro de nós, amados, que precisam receber o decreto da derrota. O decreto da falência. Seu dia aqui acabou. Talvez teu coração ainda esteja dominado pela ansiedade, o excesso de futuro no presente, a ansiedade que tira a sua confiança em Deus e que faz você andar o tempo inteiro desesperado com o que tem que fazer, com o que vai realizar ainda. Amados, Deus quer arrancar do nosso coração esse tipo de ansiedade que nos adoece. O que Deus precisa arrancar de dentro do seu coração ainda? Porque, repito, a obra de edificação, ela é uma obra de arrancar e derrubar num primeiro momento. E nós estamos no ano do envio. E para viver o envio de Deus, eu preciso continuar vivendo isso. Tem coisas que precisam ser arrancadas do meu coração. E eu não posso deixar de vigiar nessas coisas. O que precisa ser arrancado? Amargura, uma língua que se alimenta de conversas maldosas. O que precisa ser arrancado? Nós precisamos sempre trazer essa reflexão ao nosso coração. E a palavra ela prossegue. E também para edificar e plantar. Arrancar, derrubar, mas também edificar e plantar.
Aí eu sempre dou esse exemplo porque faz sempre necessário. Às vezes a gente pensa que ser cristão, ser discípulo, é apenas arrancar e arruinar. Antes eu bebia, agora eu não bebo mais. Antes eu fumava, agora eu não fumo mais. Antes eu traía, agora eu não traio mais. Antes eu me drogava, agora eu não me drogo mais. Antes eu guardava a amargura no meu coração, agora eu não guardo mais. Agora antes eu fazia, agora eu não faço mais. Amém? Só que a palavra ela completa aqui um ciclo. Não é só arrancar e derrubar, mas é também plantar e construir. O que você tem feito hoje que te distingue daquilo que você era ontem? O que Deus começou a realizar em você hoje que antes não era feito? E aí o discipulado, amados, é fundamental. Que o Evangelho nos mostra que ser cristão não é apenas parar de beber, não é apenas parar de trair, não é apenas parar de fazer aquilo outro, mas é também novas obras. O que você tem realizado hoje por intermédio da ação de Deus na sua vida? Como que você tem sido usado por Deus? Ou eu posso fazer uma outra pergunta, você tem sido usado por Deus para realizar coisas novas hoje? Porque, amados, a gente tem que tomar muito cuidado. Não é a obra que nos salva, mas se somos salvos, temos obras, como diz lá em Tiago. Eu não sou salvo pelas obras, ou seja, eu não faço para eu ser salvo, eu faço porque eu sou salvo. Precisamos de obras. Obras para declarar a esse mundo que há um Deus Salvador. As nossas obras, elas glorificam a Deus. Para mostrar para as pessoas próximas a nós que há um Deus que muda história. Que há um Deus que age, que agiu em nós e que pode agir nelas também. Então o profeta Jeremias ouve isso da parte de Deus. Arrancar, derrubar, mas também edificar e plantar. O que você pode fazer, meu irmão e minha irmã, nesse ano de 2021? O que você pode fazer? Ano do envio, ou seja, ano da ação. O que eu posso fazer hoje, pastor? Qual é o dom que há na sua vida hoje, meu irmão e minha irmã? Qual ministério que você hoje olha e pode falar assim, eu quero atuar nesse ministério, eu quero servir nessa direção? De repente é na ação social, de repente é no discipulado, é ensinando crianças, de repente abrindo a minha casa para que um grupo pequeno possa se reunir ali e a palavra do Senhor ser pregada. De repente bom, eu já falei da ação social, eu ia falar de novo, não sei qual é o dom que há em você. Amados, há muitas coisas que Deus pode fazer através da sua vida. De repente você é uma pessoa que cozinha muito bem aqui na nossa igreja, graças a Deus estamos bem servidos de boas mãos, né? De cozinheiras aí, cozinheiros, feras. De repente você pode colocar isso é um dom. Isso é algo que Deus te deu, que é maravilhoso. Sabe o que você pode fazer de repente? Vou colocar o meu dom à disposição do reino de Deus para alimentar quem precisa. Eu vou colocar o meu dom à disposição para abençoar vidas. Porque, amados, quando nós alimentamos um faminto, nós estamos mostrando na prática para ele o que é o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele supre as nossas necessidades. Olha para o que você sabe fazer. De repente você hoje olha e fala assim, pastor, eu não faço ideia do que dom que eu tenho. Começa a servir então naquilo que você pode servir. Eu vi um vídeo sensacional essa semana, até compartilhei com algumas pessoas, fala sobre propósito. E ali naquele vídeo, aquele irmão, ele falava o seguinte, olha, recebo muitas perguntas de pessoas dizendo o seguinte, como que eu faço para descobrir qual é o meu propósito? Como que eu faço para descobrir qual é o propósito de Deus na minha vida? E eu também, como pastor, já ouvi muito essa pergunta. Pastor, como que eu faço para saber qual é o propósito de Deus para mim? E a resposta que eu dou aqui é a mesma resposta que aquele irmão deu naquele vídeo, que eu achei sensacional. Ele falou, meu irmão, minha irmã, sabe o que você tem que fazer? Começa a obedecer a Deus. Ué, como assim?
Começa a obedecer a Deus. Vai caminhando, vai servindo. De repente você vê uma oportunidade do seguinte: olha, eu vou servir no ministério de louvor, vou começar a ministrar louvor. Eu vou começar a servir ajudando na ação social. Eu vou começar a servir na dança. Eu vou começar a servir na consolidação. Eu vou começar a servir no discipular. Eu vou servir. Vai servindo, vai caminhando. Sabe o que vai acontecer? Durante o caminho, você vai receber oportunidade de fazer algo que você percebe que é mais a sua aptidão. Você vai começar a perceber: opa, eu tenho aptidão para isso aqui, hein? De repente você vai ver: opa, eu posso partir para essa estratégia aqui, hein? O caminho vai revelar a você o propósito, o chamado específico. Quer descobrir o seu propósito, o seu chamado específico, o seu dom que Deus te deu? Começa a servir. O que você pode começar a fazer hoje? Eu acho que isso, inclusive, é um slogan de um comercial, né? Mas trago para cá. O que você pode fazer hoje? O que você pode edificar e plantar? Encerro essa palavra, amados, com o versículo número 6, que diz assim: então eu disse: Senhor, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Essa postura de Jeremias é a postura de 90% de nós cristãos quando recebem uma missão de Deus. Eu não sou capaz. Eu não tenho nada a que colaborar. Eu não sei fazer nada. Será? E aí o Senhor responde para Jeremias, versículo 7, né? Não diga, não diga, não diga, não passo de uma criança. Não diga, eu sou incapaz. Não diga, eu não tenho nada. Sabe por quê? Você tem algo que Deus te deu. Você tem um dom que Deus colocou em você. Só que o processo de edificação, ele vai acontecer e vai revelar como que você pode colocar isso em prática. Então, eu encerro essa ministração dizendo: não sabote aquilo que Deus tem para a sua vida nesse ano. Não sabote. Não olhe para você como alguém que não tem condições. Se coloque diante de Deus e diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Se coloque diante do Senhor e diga para Ele: Senhor, eis-me aqui, faça em mim a tua vontade. Deixa Deus usar você. Então, repetindo e recapitulando tudo que vimos aqui nessa palavra: o Senhor te consagrou, o Senhor te constituiu, o Senhor prometeu a você a presença dEle, ou seja, gerou um ambiente favorável, para que você pudesse na sua vida arrancar e derrubar, destruir e arruinar aquilo que não é de Deus, e para que você possa plantar e edificar aquilo que Deus tem para a sua vida. Para isso tudo acontecer, não diga que você é incapaz. Receba essa palavra na sua vida, em nome de Jesus. Quero orar com você, feche seus olhos. Deixa eu só beber minha aguinha. Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem operado em nós. E nos ensinado a cada quinta profética aqui nesse lugar. Nos domingos, cada transmissão, cada encontro. Senhor, que nesse ano nós não venhamos, ó Pai, olhar para nós e pensarmos que somos alguém que não tem nada a agregar. Porque nós temos sim. Como nós fomos ministrados também no último domingo, Senhor, eu trago à memória mais uma vez: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Senhor, nós não podemos e não queremos abrir mão daquilo que o Senhor tem para nós.
Nós queremos, ó Pai, deixar cravado em nosso coração essa verdade, que o Senhor nos consagrou, que o Senhor nos constituiu, que o Senhor nos prometeu a Tua presença, nos colocou num ambiente favorável para arrancar aquilo que não é de Deus, para plantar e edificar aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, nós temos tudo o que precisamos para realizar grandes coisas, porque tudo que nós precisamos, ó Pai, é a Tua presença e a Tua ação em nós. Por isso, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, arranca, Senhor, tudo aquilo que tem que ser arrancado, tira, Senhor, tudo aquilo que precisa ser lançado fora, e que nós possamos ter força, Deus, para fazer o que precisa ser feito, fazer, ó Pai, aquilo que nós podemos fazer, porque a nossa parte é fazer a nossa parte. Existem coisas, Deus, que nós não podemos deixar que outra pessoa faça por nós, porque é nosso papel, e nós queremos aqui assumir isso diante de Ti, Senhor. Gera em nós, Senhor, o Teu propósito durante o caminhar, e que nós possamos, Senhor, experimentar a bondade do Senhor em nossas vidas, dia após dia. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, e que o Senhor possa edificar em nós uma igreja forte, uma igreja saudável. É a oração que eu faço a Ti, Senhor, te pedindo e já te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Grave essa palavra no seu coração, meu irmão e minha irmã. Você que puder, quiser, assiste novamente essa palavra depois, e que o Senhor possa gerar em você tudo isso que foi pregado aqui, nessa quinta profética. E lembrando, toda quinta nós estamos aqui no YouTube, 8 horas da noite, para meditarmos na palavra de Deus. Temos um tempo aqui de reflexão, de palavra devocional, que você esteja aqui conosco na semana que vem. E eu ainda faço um pedido a você, convide pessoas, que na quinta que vem nós tenhamos mais pessoas do que tivemos hoje. Compartilhe com seus amigos e fala, olha, toda quinta-feira nós temos um tempo de palavra no YouTube, está sendo uma bênção. Tenho certeza que Deus vai edificar você de maneira poderosa. E se prepare, hein? Em breve nós teremos o início de uma série de mensagens que vai edificar o teu coração. Esse ano é um ano de muita expectativa. Tenho certeza que Deus vai realizar grandes coisas. E que você possa caminhar conosco. Você que ainda não tem uma igreja, você que ainda não encontrou um lugar para congregar, um povo, uma família para fazer parte, faça da IMEFRE a sua família de fé. Estamos de braços abertos para receber você. Glória a Deus que temos recebido pessoas, quero compartilhar com a nossa igreja. Nós estamos recebendo novos discípulos, novas famílias chegando. E, amados, para nós é uma alegria inenarrável. É uma alegria que não tem nem como calcular. E eu louvo a Deus por isso. Glória a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, que o Senhor continue te abençoando. Agradeço a todos pelas mensagens que têm mandado. Natânia essa semana machucou o pé, mas já está em recuperação, graças a Deus. E em breve vai estar aí de novo, 100%, correndo, pulando aí, assim para baixo. Igual criança, né? Quando tirar a botinha lá, ninguém segura, vai andar para todo lado. Logo, logo vai estar 100% em nome de Jesus. Eu agradeço a todos pelas mensagens de carinho, pelo cuidado, e que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você tenha uma noite tremendamente abençoada aí na sua casa, um bom descanso, um bom jantar, em nome de Jesus. Amém, amados? Receba a bênção do Senhor aí sobre você. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida hoje e permaneça para todos, sempre todos digam amém. Senhor te abençoe e até domingo, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz.